Olá, olá, tudo jóia? Estamos aqui, né, Antônio Carlos, nesse canal do YouTube, né, com várias propostas. Vocês sabem, né, todo formando, todo professor de língua portuguesa, ainda que ele tenha uma visão dos gramáticos, mas ele faz opção por um gramático. E eu fiz opção pelo Luiz Antônio Sacconi. Nunca tive a honra de vê-lo, né? Ele foi convidado para ir no Jô Soares, mas resolveu declinar, agradecer o convite de uma forma bem jocosa, né? Mandando uma carta usando os animais, dizendo coisas que ele era, né? O Sacconi é assim, né? Eu aprendi a gostar muito de língua com o Sacconi. E o Sacconi aqui, eu tenho as gramáticas dele, eu tenho os livros dele, Não Erre Mais, que são obras primorosas. E eu fui assinante de uma revista dele chamada Gafite, né, que enumerava as gafes forenses, as gafes televisivas, as gafes de políticos, as gafes das revistas que circulavam no Brasil, né, muito famosas. Inclusive, né, a revista mais famosa do Brasil, que eu fui assinante por vários anos, um dia respondeu dizendo que não usava, né, não tinha o Sacconi como suas orientações gramaticais. E o Sacconi, o Sacconi, ele é tipo um Sócrates, né? Ele brinca demais, né? Ele dizia o seguinte, quando ele anunciava um erro da revista, dava a página, dava o nome da edição, ele dizia, ainda bem que a revista fulana de tal não tem o Sacconi como modelo. Mas nos preâmbulos das revistas do Sacconi, depois a gente encadernava, ele mandava a capa, né? Foi o que eu fiz com 2 edições. Ele mandava algumas pérolas assim, essas pérolas, elas não são brincadeiras, ao contrário, não. São pérolas mesmo, tá? E não era de outros autores. Mas olha o que o Sacconi escreveu aqui, né? Reproduzindo um outro autor que eu vou citar. Abre aspas. Todos nós somos livres. Podemos falar e agirmos como bem quisermos. Porém, da maneira de como falamos e de como agimos, o mundo saberá com quem está lidando. Fecho aspas. Quem falou isso foi Bernardo Marquês de Abreu Filho. Coisa maravilhosa, coisa estupenda. O nosso grande dicionarista, né, o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, vou citar uma dele. Eu sempre tive dicionários do Aurélio, né? Depois entrou o Antônio Wise, né? E eu comprei o do Antônio Wise, né? E acabei dando ele de herança para os meus filhos, que é enorme, né? 4,8 kg. Foi impresso na Inglaterra, porque não havia máquina para ter a mordedura, né? Mas olha só o que Aurélio Buarque de Holanda Ferreira disse, abro aspas. Só gosto de corrigir as pessoas inteligentes, que gostam de aprender. Os burros ficam danados quando se descobre uma besteira deles. Fecho aspas. Teve um outro autor, né, abro aspas, que diz o seguinte, quem não conhece a língua não tem condições de ler um texto ou de redigir alguma coisa compreensível. Quem disse isso foi Paulo Vasoli, diretor do MZ da Universidade de São Paulo. Esse que eu vou citar agora ganhou o prêmio Nobel, me parece que no México. Otávio Paz, né? Abro aspas, ele diz assim, quando uma sociedade se corrompe, a primeira coisa que se gangrena é a linguagem. Fecho aspas. Agora eu vou citar, né, um expoente da língua portuguesa, né, um poeta tão querido, que usou vários heterônimos, né? Usou vários nomes diferentes, porque talvez ele se colocava com personalidade diferente, né? E eu abro aspas, ele diz assim, não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, no sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua brasileira. Fecho aspas. Quem disse isso foi Fernando Pessoa, né? Olha, a língua é uma coisa muito importante, né? É uma coisa muito expressiva, são seres vivos e
nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando o Alexandre o Grande conquistou o mundo, ele colocou o grego koiné. Se entende que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito no grego koiné, que era uma linguagem mais fácil, né? Que todo o povo recebeu e que ali a palavra de Deus chegasse em todos os lugares. Mas geralmente quem dá a língua é quem dá o dinheiro, é que dá a língua, né? E nós estamos vendo aí como que tem nações que são fortes, né? Que patrocinam muitas coisas, todo mundo tendo que aprender o seu idioma. Um abraço, Antônio Carlos.